Olá, pesquisadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre pacotes do R. E esse pacote, gente, é um pacote incrível. Mas antes, eu vou aqui me apresentar. Eu sou a Grazi, faço parte aqui da equipe do Manual do Cientista e vou dar essa aula hoje para vocês. E o pacote é o pacote de Lockr. Ele é um pacote incrível que faz muita coisa legal. Ele faz diagnóstico da qualidade dos dados, encontra cenários apropriados para a gente prosseguir com as análises, ele faz transformação dos dados, gera relatórios automáticos e assim, tem muitas funções muito legais que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos dar uma explorada aqui na documentação do pacote para eu mostrar para vocês. Aqui na documentação tem muita coisa mostrando as funções, como utilizar o pacote, o que é possível fazer com o pacote. E a documentação desse pacote é muito completa, dá pra gente explorar bastante e dá para aprender bastante utilizando essa documentação, porque além de tudo ele dá algumas explicações sobre o que está sendo feito, então é uma documentação muito bem comentada. Por exemplo, a gente pode fazer um diagnóstico aqui dos nossos dados, pode fazer o diagnóstico da planilha inteira, ou a gente pode selecionar algumas variáveis, e aí a gente pode selecionar algumas variáveis numéricas também. A gente pode fazer normalidade dos dados, pode ver outliers, e a gente pode fazer um relatório completo automatizado. E também a gente pode fazer muita coisa em formato de gráfico, que fica mais fácil para a gente visualizar. Por exemplo, aqui, a gente visualizar os outliers em formato de gráfico. A coisa mais legal que eu acho que esse pacote faz é fazer um relatório com todas essas informações. E aí você pode ler o relatório e ter tudo o que você precisa para explorar os seus dados. Então, aqui no final da documentação, ele mostra como fazer esse relatório automático. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o R, e lá no R eu vou mostrar para vocês algumas funções legais que dá para fazer com esse pacote. Então, já aqui no R, bora explorar esse pacote que é muito legal. Como eu falei para vocês, dá para explorar os dados, dá para diagnosticar os dados, dá para ver qual que é o melhor cenário para a gente prosseguir com as nossas variáveis e dá para fazer relatórios automatizados. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o pacote, claro. Aqui, é só tirar o hashtag para a gente poder instalar esse pacote. Eu já tenho instalado. E agora carregar o pacote utilizando a função library. E vamos dar Ctrl Enter e vamos carregar o nosso pacote. Bom, pacote carregado. Agora a gente vai ver qual é a planilha de dados que a gente vai utilizar. E essa é uma planilha de dados lá da documentação do pacote. Então, basta a gente colocar aqui data e, entre parênteses, colocar o nome da planilha de dados. Vamos rodar aqui e já está aqui a planilha de dados na nossa aba Environment. Basta clicar aqui em cima, quando formar a mãozinha, ou aqui, onde está a tabela desenhada, e clicar. E vai aparecer a tabela aqui para a gente. E aí você pode ver tudo que tem dentro da tabela e todas as variáveis. Voltando aqui, uma coisa que a gente pode fazer é ver a dimensão das nossas variáveis. O número de linha, que são o número de observações, e o número de coluna, que são o número de variáveis. Então, ele vai colocar aqui uma tabelinha com 2 vetores, com o número de linhas e com o número de colunas. Se a gente quiser ver o conteúdo da tabela aqui também, basta digitar o nome da tabela e dar Ctrl Enter, que a gente vai ver a tabela. Ele vai mostrar todo o conteúdo da tabela. Então, o que a gente tem nessa tabela? A gente tem a data dos voos, a gente tem a hora de partida, a hora de chegada, a companhia aérea, os aeroportos de origem e destino, duração do voo e distância percorrida e atrasos de chegada e partida em minutos. Para fazer aqui o diagnóstico dos nossos dados, a gente vai utilizar a função diagnose. Antes, a gente precisa carregar aqui o pacote dplyr. Vamos carregar ele. Quem não tiver o pacote dplyr tem que instalar o pacote. E aí, então, a gente vai utilizar a função diagnose e, entre parênteses, vai colocar o nome do nosso tabela de dados, do objeto da tabela de dados. Pronto. Aí, ele fez o diagnóstico aqui da tabela. Vamos ver aqui? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o tipo de dados das variáveis, a gente tem o número de valores ausentes, a gente tem a porcentagem de valores ausentes, a gente tem o número de valores únicos e a gente tem a taxa de valores únicos
para cada uma das nossas variáveis. Pode ser que a gente não queira ver de todas as variáveis, então o que a gente pode fazer? Ver só das variáveis de interesse. Então aqui, utilizando a mesma função, a gente vai colocar o nome do objeto do nosso banco de dados e as variáveis de interesse separado por vírgula. Lembrando que aqui os argumentos sempre são separados por vírgula. Então, Ctrl Enter. E agora, em vez de ter de todas as variáveis, a gente tem das variáveis que a gente selecionou. Se você quer aprender mais aqui sobre linguagem R, entender melhor o script, a gente tem um clube de assinaturas, que é o Clube do Pesquisador, em que a gente ensina linguagem R. Então, se você quer aprender mais, é só entrar na descrição que tem o link para você entrar no nosso clube de assinatura, que tem planos mensais, semestrais e anuais. Bom, continuando aqui, a gente também pode ver o diagnóstico dos outliers. Então, a gente pode ver quais variáveis tem, quais são os outliers, quais variáveis tem muitos outliers. Vamos ver aqui. E aí, aqui, ela deu uma seleção de outlier das variáveis para a gente. Então, a gente vai ter a contagem, a taxa, a média de outliers. Outra coisa que a gente pode fazer é visualizar todas as variáveis numéricas com a taxa dos valores discrepantes. E a gente pode escolher. Pode ser, por exemplo, acima de 50%. Então, as variáveis que têm uma taxa alta de outliers, para a gente decidir o que fazer. Então, eu vou colocar aqui o objeto com o nosso banco de dados, a função plot outliers, que a gente vai plotar esses outliers, vai utilizar a função diagnose outliers e o objeto da nossa planilha de dados. A gente vai utilizar a função filters para filtrar os outliers acima de 50%, as variáveis que têm mais de 50% de outliers. A gente vai selecionar, vai filtrar as variáveis com muitos outliers e vai criar uma lista com os nomes dessas variáveis. Então, a gente vai pegar as variáveis que têm com valores muito altos, né, muitos outliers, e vai criar uma lista com os nomes dessas variáveis e vai plotar. Aqui na lateral vão aparecer os gráficos. Como ele está plotando um gráfico para cada variável, vai aparecer aqui vários gráficos e a gente tem que esperar. Pronto, o stop aqui sumiu, significa que ele plotou todos os gráficos com os outliers para cada uma das variáveis. E para as variáveis que tem, né, uma grande quantidade de outlier. Então, aqui a gente tem o outlier diagnóstico, a gente vai ter um gráfico para cada variável com muitos outliers, tá? Nesse caso aqui, eu acho que a gente tem 3. Agora, vamos olhar um novo conjunto de dados, que vai ser dados de vendas de cadeirinhas de carro para criança de 400 lojas diferentes. Então, vamos ver a estrutura desses dados utilizando a função str e o nome aqui do objeto da nossa planilha de dados. Aqui é uma planilha de dados que já existe no R. Se você quiser utilizar a sua planilha de dados, você vai ter que importar a sua planilha de dados e colocar aqui o nome do objeto que você deu para a sua planilha de dados. E uma coisa que a gente pode... E uma coisa que mostra aqui, ó, vai mostrar se as variáveis são numéricas ou fator, né? Então, a gente tem várias variáveis aqui que são numéricas e a gente tem 3 variáveis que são fatores aqui de 2 níveis e aqui de 3 níveis. A gente pode ver aqui, ó, a normalidade utilizando a função normality e entre parênteses colocando o nome do nosso objeto do banco de dados e vai retornar aqui. E para a gente saber, classificar essas variáveis que não seguem uma distribuição normal na ordem do p-valor, a gente vai utilizar essa rotina aqui. A gente vai colocar o nome do objeto do nosso banco de dados, vai utilizar a função de normalidade para a gente ver, vai filtrar os p-valor de 0.05 e vai criar um ranking. Então, vamos aqui. Então, olhando aqui, essa primeira variável aqui é a variável que está mais longe da normalidade. E ele vai colocar aqui em ordem. Outra coisa que a gente pode fazer é um plot de normalidade. Então, vamos rodar e vamos ver o plot. Aqui é a função para a gente criar o plot e aqui é o nome do nosso banco de dados. E todos os gráficos vão ser criados. Então, vai demorar um pouquinho, porque são vários gráficos para cada uma das nossas variáveis. E aí, quando o stop sumir aqui, é porque acabou. Pronto, ó, o stop sumiu, então todos os gráficos foram gerados. Para a gente ver aqui, para cada uma das variáveis, gerou um gráfico aqui. A última foi para educação. Aí, então, a gente tem aqui
os gráficos para os nossos dados de origem, aqui o ggplot, e a gente tem os dados transformados para log e raiz quadrada, porque muitas vezes quando os dados não são normais, a gente pode fazer essa transformação. E o legal aqui é que ele já dá todas as opções para a gente ver qual é a melhor. Os dados de origem, transformação para log e transformação para raiz quadrada. E ele vai fazer isso para todas as variáveis. Outra coisa que pode fazer nesse pacote também é uma correlação. Então, a gente vai colocar aqui o nome da nossa variável, a variável de correlação, para a gente fazer a correlação, e a gente vai fazer um plot. Então, vamos fazer aqui uma correlação com todas as variáveis. E aí, ele deu aqui, ó, cada quadradinho, e aqui, ó, a gente tem o nome das variáveis no Y e o nome das variáveis no X. E faz uma correlação com todas as variáveis. Aqui tem um R de 0,05 negativo. Então, educação com a outra variável, 0,03 positivo. O R aqui já é negativo e assim por diante. E aqui a gente tem o coeficiente de correlação, que varia de 1 positivo a 1 negativo, que é o valor de R. O valor, quanto mais vermelhinho assim, mais próximo de 1 negativo. Quanto mais azul, mais próximo de 1 positivo. Então, mais forte é a correlação positiva, quanto mais próximo de azul. Quanto mais próximo de vermelho, mais forte é a correlação negativa. Então, a gente pode ver aqui que tem umas correlações de 0,5 positiva e umas correlações, por exemplo, de menos 44, que é uma correlação negativa. E é uma correlação de matriz de Pearson. Agora, finalmente, a parte mais legal, que é a gente fazer um relatório automático com todas as informações das nossas variáveis do nosso banco de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso banco de dados, eu vou pegar um novo banco de dados, um banco de dados menor, para ser mais rápido. Então, a gente tem esse banco de dados Iris aqui. Eu estou colocando ele dentro de uma data frame, mas mantive o nome do objeto, Iris. Vamos rodar. E aqui, essa função name aqui, o que ela faz? Ela mostra o nome do cabeçalho, para eu saber como que está escrito para eu utilizar. Então, a função que a gente vai criar o relatório automático é a função add-web-report. Dentro do parênteses, a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados, do objeto do banco de dados, que é Iris, e a gente vai usar uma target, que vai ser uma variável categórica, que vai ser, no caso aqui, espécies. Então, é só isso para que a gente consiga criar o relatório automático. Vamos dar Ctrl Enter e vamos esperar. Vai demorar um pouquinho, gente, porque ele está criando muita coisa. E quanto maior o banco de dados, mais demorado mais rápido que a gente fosse fazer coisa por coisa, né? Ele vai criar tudo. Então, só ter um pouquinho de paciência e esperar. E olha só, o relatório ele foi criado, olha que legal. De início aqui ele vai fazer a estrutura dos seus dados, então vai falar aqui sobre a estrutura dos seus dados, sobre os tipos de dados que você tem. Vai estar aqui uma análise descritiva dos seus dados, então ele vai estar aqui, ó, o comprimento de sépala numérico, aí vai dar o número de dados ausentes, as razões, zeros, negativos, valores atípicos para cada uma das suas variáveis. Vai fazer um teste de normalidade e no final vai dar escrito aqui, ó, se tá bom ou não, mas ele vai dar outros valores também, como mediana, mínimo, primeiro quartil, valores máximo. Então, assim, é muito detalhado. Ele vai comparar suas variáveis numéricas e dizer correlações. Aqui ele vai te dar o coeficiente de correlação aqui para a relação entre cada uma das suas variáveis. Ele vai comparar variáveis categóricas, mas nesse caso aqui não tem. Mais uma análise de correlação aqui, né? Ele vai dar uma matriz de correlação. Aqui ele só fez uma lista, aqui ele está dando uma matriz, mas ele também vai dar um gráfico de correlação. E a mesma coisa que eu expliquei, quanto mais azul, mais próximo de 1 positivo, quanto mais vermelho, mais próximo de 1 negativo. Relação entre as duas variáveis numéricas por nível, correlação agrupada. Então, é muita coisa que ele dá, muita coisa que você pode explorar. Quanto mais complexa for a sua tabela, mais tipos de variáveis diferentes você tiver, mais informação você vai ter aqui. O dados Iris é bem simples, não tem muitas variáveis e praticamente todas as variáveis são numéricas, mas para dados complexos você vai ter mais informação ainda. Então, gente, isso aqui é um resumão do que o DLOCR é capaz de fazer. Então, vocês podem explorar muito mais o pacote, é incrível. Só por causa desse pacote já vale a pena aprender o R. E se você quer aprender o R, não se esqueça que a gente tem a nossa formação para pesquisadores, que é o nosso clube de assinaturas. É só ir no link aqui na descrição que você consegue entrar
na página, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar like nessa aula, que a gente vai fazer muito mais vídeos como esse. Então é isso, gente. Até a próxima aula e até o próximo pacote.